E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Bom, estou aqui agora para falar com vocês sobre funções trigonométricas. Muito bem, esse meu modelito que eu estou utilizando aqui agora, né? Uma camiseta ao nosso saudoso Darth Vader, né? Um dos meus vilões preferidos aí. Não é à toa, tá? Realmente muitas pessoas elas meio que associam a trigonometria, em específico as funções trigonométricas, ao lado negro da força da matemática. O que não é verdade. O que não é verdade. Bom, então antes de dar umas dicas para vocês de como fazer os gráficos de funções trigonométricas, eu gostaria primeiro, não de fazer uma crítica, mas de dar um conselho para você, estudante, e também para você, profissional da área de matemática, que esteja assistindo esse vídeo. Funções trigonométricas não é algo que você tem que decorar. Não faça gráficos de funções trigonométricas utilizando regras, métodos, coisas decoradas. Você tem que entender o porquê que o gráfico é daquele jeito, entender o porquê que o gráfico desloca de um lado para o outro, vai para cima, vai para baixo, fica mais estreito. A gente tem que entender isso, a gente não pode decorar essas coisas, tá? A gente tem que pensar matemática enquanto matemática. A gente não pode fingir que está pensando matemática decorando um monte de regras. Não é assim que a gente aprende matemática. A gente aprende matemática pensando matemática, tá certo? Por favor, não fique decorando como desenhar gráficos de funções trigonométricas. Existem vídeos meus anteriores de gráficos de funções modulares, gráficos de funções com mais de um comportamento. Assistam lá para trás. O esquema é muito parecido, a gente tem que pensar matemática. E eu estou aqui com esse vídeo justamente para isso, para explicar para vocês, pensando matemática, em como desenhar gráficos de funções trigonométricas, ok? Se liga aí. Muito bem, o que seria uma função trigonométrica? Bom, função trigonométrica é uma função, né, que contém uma variável no interior de uma razão trigonométrica. Bom, se a sua variável está no interior de uma razão trigonométrica, a sua variável é um ângulo, é um arco, né? Por exemplo, isso aqui é uma função trigonométrica. f de x igual a seno de x. Olha lá. Veja que os valores que nós utilizamos aqui dentro são ângulos, né? Seja em graus ou radianos, né? Em sua maioria a gente trabalha com radianos. Essa é a linguagem da trigonometria, mas não está errado utilizar graus. Se você tiver algo desse jeito aqui, por exemplo, ó, x vezes seno de 30, isso não é uma função trigonométrica. Por quê? Porque seno de 30 não há variação nenhuma aqui dentro. Ó. Isso aqui já é um ângulo pronto. Se isso aqui já é um ângulo pronto, isso aqui já é um número, seno de 30, não tem variação. Quanto que é seno de 30? Meio, acabou. Então, essa função é a mesma coisa que isso aqui, ó, meio x. Certo? Não é função trigonométrica, função de primeiro grau. Tá? O gráfico disso aqui é uma reta crescente. É isso. Uma reta crescente, está mais ou menos assim. Ó. Tá? Bom, isso sim é uma função trigonométrica, porque a minha variável em questão, que está aqui dentro, é o ângulo, dentro da razão trigonométrica. Então, a questão agora é a seguinte: como desenhar os gráficos dessas funções? Bom, não deixam de ser funções. Bom, se isso é uma função trigonométrica, cara, isso é uma função. Tem domínio, tem imagem, tem contradomínio, tem raízes, tem coeficientes lineares, tem valor máximo, tem valor mínimo, tem ponto de máximo, tem ponto de mínimo. Tudo aquilo que você estuda em uma função, também você verá aqui, porque são funções trigonométricas. A única diferença dessas funções para as outras é que aqui essa função ela é periódica, né? Ela tem um ciclo de repetição, tá? Diferentemente de uma função do primeiro grau, de uma função do segundo grau, de uma função exponencial, de uma função logarítmica. E uma outra coisinha também, que além dela ser periódica,
ela também vai apresentar para a gente o quê? O seu eixo X são ângulos, tá? São ângulos, são arcos, seja radianos, seja em graus. Bom, então vamos começar o seguinte. Toda função, quando a gente vai estudar, a princípio a gente monta uma tabelinha para saber qual que é o jeitão desse gráfico. Vou fazer a mesma coisa, vou montar uma tabelinha, ou melhor, uma tabelona, para a gente ver qual é o comportamento desse gráfico. E vou te falar mais, só vou montar uma tabela. A partir do momento que você sabe o comportamento desse gráfico, acabou. Todos os gráficos têm o mesmo comportamento. Você não precisa ficar montando tabela para montar gráficos de funções trigonométricas. Na verdade, a pior maneira que tem de montar esses gráficos é por tabela. Eu não aconselho, tá? Vou montar o primeiro por tabela para poder te ensinar. Vamos pegar uma função bem simples então. Vamos começar aqui com a função seno, tá? Seno de x. Então essa é a minha função trigonométrica aqui a priori. Função seno de x. Vamos montar uma pequena tabela, tá? Vou jogar valores de x, vou calcular o valor do seno de x e ver o que vai acontecer. Bom, a princípio, para você entender melhor, eu vou utilizar ângulos, graus, tá? Não vou usar radianos, mas a partir do próximo utilizarei apenas radianos. Bom, então vamos calcular aqui os ângulos. Vamos colocar 0. Logicamente eu vou colocar ângulos conhecidos, que eu sei o valor do seno dele, né? Vamos colocar 0, vamos colocar 30, 45, 60, 90, 120, tá bom. Vamos pegar também os valores negativos. A gente não tem por que ter preconceito com o número negativo, tá? Vamos colocar mais alguns aqui. Vamos colocar o 180, vamos colocar o 270 e o 360. Vou pegar alguns negativos aqui. Menos 90, menos 180, menos 270. Então, eu joguei um monte de ângulos aqui, tá vendo? Bom, então, antes de montar esses gráficos, ou melhor, de colocar esses pares ordenados aqui no nosso gráfico, né? Porque se você joga x e obtém y, você está construindo aí pares ordenados, né? Vamos entender primeiro o que são esses caras, né? Se você tem uma função trigonométrica, obviamente a sua função ela tem que se basear no círculo trigonométrico, né? E como eu estou falando de seno de x, então eu estou falando precisamente no círculo trigonométrico do eixo y. Ó. Muito bem. Esse aqui, ó, é o meu eixo dos senos, certo? Esse é o meu eixo do seno. Muito bem. E aí o que acontece? Quando você tem um giro positivo, nós estamos adotando aquele sentido anti-horário, né? E quando nós temos um valor negativo, estamos adotando o sentido anti-horário. Então vamos lá, 0 graus, a gente sempre parte daqui, né? Esse é o princípio, esse é o repouso do giro. E aí você vai girando e montando arcos aqui, ó. Né? Se você girar ao contrário, você monta esses arcos negativos. Então, por exemplo, a partir desse giro aqui, ó, se eu bater aqui bem no meio, eu teria um ângulo de 45 graus aqui, né? Só que se você ficar colocando todos esses caras aqui dentro, vai virar uma bagunça só. Por isso que a gente tem o costume de colocar um pontinho aqui e escrever o 45 de cá. Apenas por uma questão de conveniência mesmo, né? Porque não tem como você ficar escrevendo tudo aqui. Mas note, saiba, aliás, que esse pontinho 45 se refere exatamente a essa abertura que eu desenhei agora há pouco. Então, eu vou pegar esses caras e colocar ali no meu círculo trigonométrico. Então, 30 está mais ou menos aqui, né? O 60 eu também vou usar. Ó. 90 está aqui. 120, bom, 120 são 30 graus à frente do 90, né? 180 graus, poderia ter pego 150, mas não tem necessidade. 180 graus que está aqui, ó. 270 e o 360. Bom, obviamente aqui está o meu zero também, né? No caso do giro negativo, o que seria o meu menos 90? É girar 90 graus ao contrário. Então aqui é o menos 90, em cima do 270. Menos 180 é aqui, ó. Tá?
Menos 270 graus está aqui em cima, ó, que é o próprio 90 graus, né? E por aí vai. Então, no caso aqui seria o menos 30, né, que coincide com o 330, tá? Muito bem. Vamos lá então, vamos dar sequência. Aí agora a ideia é o seguinte, é nós calcularmos os senos desses caras, colocar os resultados aqui e desenhar o gráfico de cá. Então já deixa eu deixar aqui o eixo x e y do nosso plano cartesiano, né? Para a gente poder montar esses caras aí, esse gráfico. Tá? Lembrando o seguinte, pessoal, esse y não tem nada a ver com esse y aqui. Aqui estamos no círculo trigonométrico, tá? Onde nós fazemos os giros em graus e os senos são computados aqui nesse eixo y. Aqui é um plano cartesiano onde nós vamos desenhar o gráfico, onde o x são os ângulos, ou seja, esses valores que giram aqui, e y são os resultados que nós obtivemos fazendo a relação desse cara aqui nesse eixo y de cá, tá certo? Bom, e muita gente confunde o seguinte, o seno no círculo trigonométrico é no eixo y, então aqui eu tenho que desenhar no eixo y. Não, não. Você vai pôr o ângulo no eixo x sempre, independente de qual seja a sua função, tangente, cosseno, seno, tá? Então vamos lá. O que a gente sabe? Como o seno está no eixo y, bom, a variação desse eixo y aqui, no círculo trigonométrico, é de menos 1 a 1, né? Esse tamanho aqui é de 2 unidades, ó. Né? Daqui até aqui tem 2 unidades. Aqui é o ponto 0, então esse tamanho aqui é 1, esse tamanho aqui é 1. Logo, daqui para cá é menos 1, daqui para cá é 1. Esse tamanho é variação de 1, esse tamanho é variação de 1, a variação total, 2 unidades. O que a gente sabe então? Ó, que o seno de 30, olha lá, está batendo aqui no meio. Então, literalmente, por isso que esse cara é meio. O seno de 60 é aquele que bate lá em cima, né? Que eu tirei esse 1 daqui. É aquele nosso raiz de 3 sobre 2. O seno de 45 é aquele que está aqui, ó. É o nosso raiz de 2 sobre 2. Precisava ter tirado 1, deixa ele aqui. O que mais que eu vou precisar? 90. Olha lá, o seno de 90 é 1. Seno de 120 está do lado de cá, ó. Seno de 120 ele é parceiro do 60, né? Ele tem o mesmo valor. Ou melhor, o ângulo de 120 é parceiro do ângulo 60. Eles têm o mesmo seno. 180. Bom, 180 graus está aqui, vai estar na altura 0. Então esse seno é 0. 270 está aqui embaixo, é menos 1. 360 está aqui, ó, altura 0 novamente. Vamos completar com esses caras então. O seno de 30 é meio. De 45 é raiz de 2 sobre 2. 60, raiz de 3 sobre 2. 90 é 1. 120, olha lá, raiz de 3 sobre 2. 180, 0. 270 menos 1, 360, 0. Bom, seno de 0 é 0. O que é o seno de menos 90? É o de 270, menos 1. O de menos 180, ele coincide com o 180, é 0. E o de menos 270 é um giro ao contrário, 270 graus. Então ele é o de 90, então ele dá 1. Bom, então, o que acontece? Esses valores que nós encontramos aqui já são suficientes para a gente meio que ver o jeitão desse gráfico aí. Então vamos lá, vamos colocar esses pares ordenados lá. Eu vou dividir aqui, particularmente, de 90 em 90 graus, tá? Mas não há regra para isso. Se você quiser dividir de 1 em 1 grau, pode, mas, né? Não. 90, 180, 270, 360. A mesma coisa para o lado de cá. Procure, ao fazer esses gráficos, deixar um espaçamento razoável. Não vai deixar 90 desse tamanho e depois mais 90 desse tamanho aqui, tá? Menos 90, menos 180, menos 270, menos 360. Bom, agora tem uma coisa aqui que já é um pouco óbvia pra gente. No eixo Y são os resultados dos valores de seno. Mas espera aí, a variação do seno é de menos 1 a 1. Não existe nenhum ângulo cujo seno vai ser maior do que 1 ou menor do que menos 1. Então acabou, cara. Ó. Aqui vai de menos 1 a 1. Tá?
Não vai ter gráfico acima do 1 e nem gráfico abaixo do 1, para essa função aqui. Ó. Aí a gente tem o hábito de colocar uma pontilhada aqui assim, meio que limitante, tá? Para indicar que ele não vai passar do 1 e nem abaixo do menos 1. Ó. Vou usar esse menos 1 aqui. Ó. Bom, então vamos pegar aqui aqueles valores que estão lá. Depois eu coloco esses mais quebradinhos, tá? Ó, o seno de 0 é 0. Então ele tem que passar na origem, que é o ponto 0, 0. O seno de 90 é 1, então ele tem que bater aqui em cima. O seno de 180 é 0. Ó, então ele tem que bater ali no 0. 270 é menos 1. Então você tem que vir aqui na altura menos 1, colocar um ponto. O de 360 é 0. Olha lá. O de menos 90 é menos 1. Perceba o que está acontecendo. Ó. No meio, lá em cima, no meio, lá embaixo. No meio, sim, o próximo é lá em cima, 90 graus à frente, 450 no caso, né? Ó. No meio, acima, embaixo. Opa, menos 90. Opa, menos 90 não é no 0, não, é menos 1. Ô, doideira. Aqui, ó. No meio, em cima, embaixo, no meio, em cima, no meio, embaixo, no meio de novo, em cima de novo, ó, pode olhar, menos 270, ó, tá lá no 1. Então, menos 360 vai estar aqui no meio. Observe, então, que o formato desse gráfico é de zigue-zague. Tem que rolar um zigue-zague aqui, ó, porque tem que subir, descer, subir de novo e por aí vai, tá vendo? Ó, tá fazendo isso. Bom, agora, como que ele vai subir, como que ele vai descer? Retilíneo ou curvilíneo? Ou doidão, né? Retilíneo não tem como ser. Por que não tem como ser? Se ele fosse retilíneo, o seno de 60 seria 1. Por quê? Porque o seno de 30 é meio. 60 é o dobro de 30. Então, o seno de 30 teria que ser o dobro... o seno de 60 teria que ser o dobro do seno de 30. Que é meio, o dobro de meio é 1. E não é 1, é menor do que 1. Então percebemos já que o movimento não é, que o gráfico, o formato dele não é retilíneo, né? Não pode ser uma reta, tá? Porque a reta ela tem um padrão de progressões aritméticas, tá certo? Então ele tem que ser curvilíneo. Agora, como que ele vai ser curvilíneo? Ó, pensando nesses pontos aqui. Será que ele vai ser assim? Ou será que ele vai ser assim, né? Talvez ele seja assim, né? Ou talvez ele seja assim. Bom, é meio óbvio também que não pode ser assim nem assim. Por quê? Porque é uma função periódica. Perceba que à medida que os ângulos vão girando, certas situações vão se repetindo ao longo dos quadrantes. Então o padrão tem que ser o mesmo dos dois lados. Então ou ele é assim, ou ele é assim. Como que eu vou saber isso? Aqui, ó. Quando a gente divide mais esses ângulos, pega valores entre o 0 e 90, a gente percebe qual vai ser o formato dessa onda. Bom, gente, ó. Se aqui é uma que é 0, o meio está aqui, não é? Então aqui é o menos meio, ó. Vejamos então. O que dá meio, né? O 30? Olha lá. 30 dá meio. Só que o 30 não está na metade entre 0 e 90. Vamos dividir isso aqui em 3 pedaços iguais, ó. Mais ou menos aqui, não é? Ó. Então aqui está o 30. 30 bate aqui. Olha lá, ó. Aqui é o 30. Então, nitidamente aqui, só por esse esboço, eu já percebo que vai ser algo assim. Né? Mas vamos jogar mais para ter certeza. Ó, o 45, que é o que está na metade no caso é aqui, né? Ó, nesse lugar aqui. Ele é raiz de 2 sobre 2. O que é raiz de 2 sobre 2? Raiz de 2 é 1,41. Dividido por 2, mais ou menos 0,7. 0,7 está por aqui assim, ó. Algo aqui, né? E o de 60? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é mais ou menos 1,73. Então, dividindo por 2 dá 0,85. Mais ou menos aqui, né? Ó. Então, nitidamente, a gente percebe que a curva vai ter esse formato assim, tá? Então, agora eu vou ligar os pontos. Obviamente, não vai ficar assim uma coisa muito perfeita,
porque eu não tenho o hábito de fazer esses gráficos assim. Eu costumo fazer as ondas primeiro, depois eu passo o eixo. Vocês vão ver o que eu faço já já, tá? Ó, então o formato é esse. Vou continuar desenhando aqui, só um instante. E, logicamente, se acontece isso no lado positivo, vai acontecer a mesma coisa no lado negativo, porque, ó, ainda continua sendo um giro, né? Bom, esse tipo de gráfico, pessoal, ele tem nome. Ele é chamado de senoide, tá? Ele é um gráfico senoidal. Isso é uma senoide. Todo gráfico que tem esse formato, é uma senoide, tá? Ah, se for cosseno é cossenoide, pode ser chamado de cossenoide, mas ainda é em formato de senoide, tá? Então, este é o jeitão de um gráfico cuja função trigonométrica é o seno, tá? Cuja razão, trigonométrica é o seno. Gráficos de funções trigonométricas seno e cosseno têm esse formato aqui. Bom, então se a gente sabe que uma função seno tem esse formato, assim como quando a gente sabia, por exemplo, que uma função de segundo grau tem esse formato, parábola. Ah, essa parábola podia variar, podia ser um pouco mais larguinha, podia virar para baixo, podia ficar assim, podia descer um pouco, mas o formato era parábola. Função de primeiro grau, a gente sabe que o formato é uma reta, pode ser um crescente ou decrescente, pode ser um pouco menos íngreme, mas é uma reta, né? Exponencial, o gráfico é uma hipérbole, então a gente sabe que tem esse formato, ou pode ser esse formato aqui, não interessa. A gente sabe que o formato é o mesmo. A mesma coisa é uma função trigonométrica. No caso, a função seno. Ela tem esse formato, tá? Evite fazer o gráfico acabando em um ponto, porque dá a impressão que acabou literalmente aqui. A não ser que o seu professor peça o seguinte: construa o gráfico na variação de menos 360 a 360. Aí realmente o gráfico tem que morrer aqui e aqui. Ó, né? Aí tem que morrer aí, porque ele sugeriu, ele pediu para que você fizesse de menos 360 a 360. Ah, faça o gráfico referente à primeira volta. O que é a primeira volta? É quando você começa no zero, gira e morre no 360. Nesse caso aqui. Então o seu gráfico iria começar aqui, ó. Ia ser apenas isso aqui, ó, apenas um formato. Bom, agora nesse gráfico tem algumas particularidades que a gente trabalha. Quais são essas particularidades? A imagem da sua função, o domínio da sua função, a amplitude, já já a gente fala sobre isso, e também o período, né? Período. Bom, vamos entender que a imagem ainda continua sendo a mesma coisa. São os valores em y que a sua função utiliza para construir esse gráfico. Obviamente a imagem vai de menos 1 a 1. Então ela vai de menos 1 fechado até 1 fechado. Porque você pode assumir esses valores, menos 1 e 1, por isso que é fechado. Domínio, você vai jogar qualquer valor do eixo x para construir o seu gráfico. Então o seu domínio é real, tá? A não ser que tenha sido dito, construa apenas na primeira volta. Na primeira volta vai de 0 a 360 graus. Então o seu domínio seria de 0 a 360 graus. Seria isso. Amplitude. Pensa numa corda em repouso. Aí você começa a agitá-la. Ela vai fazer isso aqui, não vai? Ó. Aí você para de agitar e ela vai chegar a repousar novamente. A amplitude é a distância do seu repouso até o ponto mais alto, ou o ponto mais baixo, que a distância é a mesma. No caso do centro da onda está em cima, ou do centro está embaixo. Então a sua amplitude tem tamanho 1. Tá vendo? Isso é a amplitude. E o seu período? O período é a duração em graus de uma onda completa. Como assim uma onda completa? A gente costuma começar aqui, tá? Que é mais interessante. Vamos lá, vamos fazer uma onda. Na hora que ela chegar aqui, ela vai ter esse formato de novo. Então, o formato completo da onda é esse. Ah, então o período é de 360 graus. Sim, você pode começar de onde você quiser. Se você começar aqui, ó, o formato da sua onda é esse. Ué, a distância de menos 180 a 180, 360. Tá vendo? Então, a ideia é você adotar um ponto, né, e chegar nesse mesmo ponto, onde essa onda termina. O interessante é começar do zero. Por quê? Começando do zero, literalmente onde terminar vai ser o seu
período, ok?